Ensinamento de Meixo Sama, Discernimento, publicado no livro Evangelho do Céu, volume 2, Sabedoria, editora Lux Orins, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Pergunta de Mamerito. Meixo Sama, o senhor fala frequentemente sobre cabeça ruim. O que isso significa? Boa pergunta, né? O que será cabeça ruim? Esse coração bom, né? Ainda tá bom. Eu lembro quando comecei a dedicar mais a sério, 2008, que eu despertei, né? Antes eu estava fazendo figuração, ruim ainda. Figurante ainda, papel de vilão. Aí, lembro que meu irmão ficou preocupado, né? Foi conversar com o reverendo, ministro Vanderlei. Ficou preocupado, foi conversar com o reverendo, meu irmão. Aí o reverendo falou, mas não preocupa ele, coração bom. O problema dele é cabeça muito ruim. Aí meu irmão veio me falar, eu fiquei com raiva. Para ver como era ruim mesmo a cabeça. Resposta de Meixo Sama. Imagine uma montanha. Quando você está no meio e sobe um pouco, tem uma visão mais ampla. Chegando ao topo, vê tudo e com clareza absoluta. No sopé, entretanto, enxerga pouquíssimo. Então, de acordo com esse exemplo, ter cabeça ruim quer dizer estar no início, lá embaixo, ou seja, agir sem discernimento, não percebendo as questões vitais de modo claro, possuindo apenas uma visão estreita a respeito dos fatos. Portanto, o esforço de vocês deve ser o de chegar ao ponto máximo da montanha, de onde se pode ver mais amplo e melhor. Como que a gente vai poder enxergar corretamente? O que é enxergar corretamente? O que é correto e o que é incorreto? Né? O que está certo e o que está errado? Né? Tem coisas que são óbvias, né? Você matar alguém, errado. Não é? Errado. Isso é óbvio. Mas muitos fatos a gente fica meio sem saber se é certo ou errado. E muitas vezes a gente não sabe se certo ou errado. Porque a gente não sabe o que é certo. E ainda também não sabe se é errado. E dúvida se certo ou errado. Então, Meixo Sama veio, através dos ensinamentos, mostrar o que é certo e o que é errado. Então, para adquirir esse discernimento entre o que é certo e o que é errado, a gente precisa entender, conhecer, em primeiro lugar, conhecer, saber, ler. Ler. Só que a gente tem um problema, né? A gente vai na escola, o professor ensina, né? O que é um adjunto adnominal ou um complemento nominal. E, hoje em dia, já se passaram alguns anos, a gente não faz nem ideia do que seja esse raio. Não tem a menor ideia do que seja, né? Um adjunto adnominal,
essas coisas. Então, o ensinamento, quando a gente lê uma vez só, e a gente tem muita nuvem na cabeça, quem tem menos nuvem, tudo bem, com uma leitura às vezes já, às vezes nem precisa ler, aquilo já está dentro da pessoa. Mas, conforme a gente vai lendo, relendo, e prestando atenção, analisando os fatos que acontecem, analisando de acordo com os ensinamentos, a gente vai entendendo o que é certo e o que é errado. Mesmo que a gente ainda não esteja conseguindo fazer o que é certo, ainda esteja fazendo o que é errado. Porque você mudar sua atitude, seu pensamento, julgamento, né? Acontece uma coisa, você fala, isso é errado. Será que é errado? Quem que disse que é errado? A pessoa foi assaltada. Está errado, coitado, está errado. Será que é errado? Então, fato, a gente não dá para analisar. Se a gente analisar só do nosso ponto de vista, já é errado. Tem que entender o ensinamento que Meixo Sama explica, que a pessoa, quando é assaltada, é porque ela criou motivos para ser assaltada. Quando a pessoa se sente incomodada com alguma coisa, é porque ela criou aquele fato que aconteceu para ela se sentir incomodada. Interessante, né? Então a culpa não é do outro, é nossa. Incrível. Mas a gente acha que a gente sabe e julga constantemente. O outro fez errado. Por que a gente acha que é errado? Porque aquilo incomoda a gente. Porque a gente não entende que tudo está certo. Não tem nada errado. A única coisa errada é nossa cabeça ruim. Cabeça ruim. Verdade. Coração às vezes é bom. Pessoa boa, não é ruim. Mas sempre julgando os outros. Sempre achando o outro. Olha o que a pessoa fez. Olha o que a pessoa está fazendo. Nossa, olha isso, olha aquilo. Nunca olha para si mesmo. Né? Interessante, né? A gente precisa adquirir discernimento. Precisa ler ensinamento bastante para que isso chegue a penetrar no nosso ser. E agora, imediatamente quando a gente comete um erro, a gente já percebe que errou. Percebe, puxa, eu errei. E aí, erro após erro, de tanto bater a cabeça, uma hora a pessoa fica olhando para ver se não vai errar, prestando atenção em si mesmo. Não fica mais prestando atenção se os outros vão fazer alguma coisa errada. Ela fica prestando atenção nela mesma. Aí, quando acontece alguma coisa que ela acharia que é errado, ela já fala: não vou falar nada, não vou reagir. Se aconteceu isso, é porque era isso, exatamente isso que tinha que acontecer. Está tudo certo. Não tem nada errado. Interessante, né? É muito interessante. Mas a gente sempre achando que não, que tudo está errado. Mas a gente está certo. Cabeça ruim. Isso que Meixo Sama falava. Cabeça ruim. Percepção correta. Ministro, desta vez me foi permitido ir ao norte do Japão fazer palestras e divulgar os ensinamentos. Embora seja um lugar frio, durante os dias em que realizei minha missão, senti-me muito bem. Depois que terminei tudo, tive uma purificação de gripe. Agradeci muito a Deus, que sempre prepara tudo dentro de um plano muito bem elaborado para que as nossas tarefas
possam ser realizadas com perfeição. Assim entendi claramente por que não peguei gripe no período dos trabalhos, mas só depois. Meixo Sama, realmente era Deus quem estava impedindo que isso acontecesse. Ministro, com esse fato, compreendi que se a dedicação estiver correta, tudo corre bem e os nossos objetivos se concretizam para Deus. Para Deus. Quando a gente tem vontade de fazer aquilo que Deus também tem vontade de fazer, Deus ajuda. Aliás, Deus usa a gente para fazer o que Ele quer fazer. Então, quando vem um impedimento, Deus tira tudo do caminho. Você faz com facilidade, tranquilidade, porque Deus está junto com você fazendo. Porque é a vontade dEle. Né? E você está de acordo com a vontade dEle. De acordo com o que Ele quer. Então vem ajuda, para você conseguir fazer as coisas. O ministro foi lá, ele já estava meio estado querendo ficar gripado. Ele tinha que ir no norte do Japão, é um lugar que é muito frio. Sempre tem neve, chama Hokkaido, no norte do Japão, né? E ele foi. E ele achando assim, nossa, vai me dar gripe. E quando a gente está com gripe é difícil, né? Fazer as coisas. Tem vezes que a gente fica na cama, dependendo da gripe, não consegue nem levantar, né? Mas ele conseguiu fazer tudo o que tinha que fazer. Porém, assim que ele acabou de fazer o que ele tinha que fazer, gripe. Não é que... Assim, olha, adia o pagamento da nossa mácula para a gente poder servir a Ele. Então, enquanto a gente está servindo a Deus, as purificações elas vão sendo mais espaçadas e mais leves. Não vem tudo de uma vez, vem pouco a pouco. E também, imagina, Deus fala, bom, não posso deixar ele morrer, né? Porque se ele morrer, eu tenho um soldado a menos. Ele é meu soldado, eu vou proteger. Vai purificar, porque se ele purificar, eu vou poder utilizar ele ainda mais e melhor. Então eu vou purificar, assim, deixar na beirinha ali da morte, mas eu não deixa eu morrer. e acontece isso. Acontece. E a gente começa a perceber essa verdade, tanto nos outros quanto em nós mesmos. A gente vivencia, começa a vivenciar, viver a vida desse jeito. Desse jeito. Quando a gente está lendo os ensinamentos, se esforçando para fazer as coisas como Ele quer que seja feito, né? Isso é importante, né? O fazer não é só a parte material, não é só varrer direitinho, limpar o altar do jeito correto, fazer a oferenda direitinho. Não é só isso. Isso é a parte menos importante. Não é que não é importante, é muito importante, porque acaba refletindo nosso espírito ali. Não é? Isso é nítido, né? Mas quando a gente se preocupa mais com a nossa parte espiritual, quais são os meus pensamentos? Meus pensamentos. Na verdade, nem meus. Quais são os pensamentos que estão vindo para mim, que estão surgindo na minha mente? Porque o pensamento ele não é seu. Imagina, o pensamento é de quem? De ninguém. O pensamento é uma coisa que vem, vai, você não controla. Incontrolável. A gente não é o que a gente pensa que é, em primeiro lugar. Os outros também não são o que a gente pensa que os outros são. Os outros são o que são. Então vem um monte de pensamento negativo, de um monte de coisa. Vem, além do pensamento, sentimentos.
raiva, inveja, ele vem de alguma maneira, acontece alguma coisa, a gente interpretou errado aquele fato, se sentiu magoado, chateado, com raiva, perturbou a nossa paz, intranquilidade, porque uma coisa fora de nós mexeu dentro de nós. Mas aquela coisa fora de nós não somos nós. Dá para entender? Vontade também surge, de repente, vontade. Se for mulher grávida, então, coitado do marido, né? 4 horas da manhã, ai, tô com vontade de comer doce de batata doce roxa. Da manhã eu como, não, eu quero agora. Mas eu tenho que trabalhar amanhã cedo, deixa eu dormir um pouquinho, depois, não, vai agora. Aí o cara se sente perturbado, não consegue mais dormir, fala, vou lá para trás desse doce, da batata doce roxa. Vai atrás, porque é melhor do que ficar ali em casa com a mulher perturbando a noite inteira. Então, vontade, ela surge, mas a gente tem que saber que essa vontade também não somos nós não somos as nossas vontades. Vontade vem do secundário. Pensamento é andando, tudo junto, de todo mundo aqui, e de quem está, e do mundo inteiro. Anda, tipo, nosso pensamento como se fosse nuvem, indo, vindo. Passa na nossa cabeça. Às vezes entra, você puxa, você atrai aquilo, e você acredita que aquilo é seu. E aí você fica desenvolvendo aquela ideia. Tem coisas que são maravilhosas. Tem gente que inventou lâmpada, inventou roupa, inventou óculos, inventou celular, inventou internet, inventou tanta coisa, porque a ideia veio, ele pegou, começou a desenvolver, a ideia vem vindo, e a pessoa vai fazer, experimentando, vendo se dá certo, se não dá, e desenvolve cada coisa maravilhosa. Mas vem ideia ruim também, e a pessoa pega, aquela pessoa não gosta de mim. Não gosta de mim. E você passa a não gostar da pessoa também. Você passa a odiar a pessoa. É verdade. É ruim, né? Você acreditou nos... Coisa negativa. Mas ele falou, mas ele disse, mas ele fez. Fez, problema dele. Se a gente se afetar por tudo que acontece, um pouco vai afetar, mas você tem que se limpar disso logo. Não pode carregar isso. Você carregar isso, está perdido. É ladeira abaixo. Você nunca vai ter a percepção correta das coisas. Quando a gente adquire sabedoria, quando a gente vai purificando, limpando, adquirindo sabedoria, você percebe que não interessa o que os outros fazem, o que os outros dizem, ou se alguém te bateu ou te assaltou. Não faz mal. Você não vai deixar de ser o que você é. Interessante, né? E aí você decide o que você quer ser. Quero ser feliz, quero servir a Deus, quero ajudar os outros. Você continua ajudando os outros, mesmo que ninguém agradeça, mesmo que você seja criticado, mesmo que qualquer coisa, porque aquilo já não te afeta mais. Você não está nem aí para nada. E aí Deus te usa de uma maneira que você fica feliz com Deus. Aí além do topo da montanha, você já flutuando, indo em todas as montanhas. É
diferente. Meixo Sama. Então o ministro falou, por causa desse fato de Deus não ter deixado ele ficar gripado, né? Entendi que se a dedicação estiver certa, tudo corre bem, os nossos objetivos se concretizam conforme a vontade divina. Meixo Sama, isso mesmo. Precisa, porém, bastante sabedoria para descobrir qual a maneira certa de agir em qualquer circunstância. Quando surgem obstáculos ou algo não corre bem, tendo sabedoria, a gente sabe o que existe de errado na maneira de agir. E então passa a se sentir muito melhor. Frequentemente algo semelhante acontece comigo. Uma sensação estranha se apodera de mim, embora ache que nada errado esteja havendo. Depois de 4 ou 5 dias, porém, de repente, percebo o ponto onde a vontade de Deus não foi seguida. Meixo Sama, de repente, ele se sentia mal, se sentia estranho, e ele não sabia. Ele não sabia. Por quê? Ele estava assim. Mas depois de 4, 5 dias, ele começava a perceber o motivo de por que ele não estava se sentindo bem. Ele vinha na mente dele, eu sei, isso estava dando errado porque eu estava fazendo tal coisa errado. Então agora eu posso consertar isso. E ele consertava. E tudo passava a melhorar. E a gente tem que fazer isso na nossa vida. A gente tem que perceber os nossos erros e não o erro dos outros. Quando a gente está percebendo muito o erro dos outros, nós já estamos errando. Já estamos errando. Então tem que corrigir isso, é a primeira coisa. Parar de olhar o que o outro está fazendo errado. Isso é a primeira coisa. Parar de olhar. Parar de se incomodar com isso. Deixa. É um aprimoramento. É um esforço que a gente tem que fazer. Sim. Mas quando a gente começa a conseguir, você fica em paz, tranquilo. O que vem de fora não te atinge. Já ouviram isso? O que vem de fora não me atinge? Isso é uma grande mentira. O que vem de fora te atinge. O problema é o que você vai fazer com esse fato. Uma coisa veio de fora, te atingiu. O que você vai fazer? Agradecer? Reclamar? Saber que está sendo purificado? Ou achar que a pessoa que te atingiu é um demônio que precisa ser castigado, punido? Né? Se todo mundo é atingido, não tem jeito. Só não é atingido quem não tem mais mácula. Mas até se livrar de todas as máculas, a gente ainda vai ser atingido. Não tem como. Após esse esclarecimento, meu coração fica extraordinariamente aliviado. Então, quando Meixo Sama achava a solução, o motivo, quando ele descobria o motivo do porquê as coisas estavam dando errado, o que ele estava fazendo errado, que as coisas na vida dele não estavam indo bem, ele falava, nossa, graças a Deus, agora eu sei o que foi que eu errei. Ele se sentia muito aliviado, porque agora ele podia consertar. Não é? Vivo essas situações não só no que diz respeito a episódios
insignificantes, mas também em relação aos problemas que afetam o mundo. Nos dias atuais, por exemplo, não consigo entender a maneira pela qual os americanos estão agindo, nem tampouco as atitudes do Partido Comunista e do povo russo. Tenho, porém, certeza de que, de um momento para outro, vou compreender tudo o que está acontecendo de acordo com o plano de Deus. Então, poderei perceber claramente a razão de tais comportamentos. É indispensável, entretanto, ter sabedoria para pensar assim. Meixo Sama se refere à política internacional americana depois da Segunda Guerra, época em que manteve este diálogo com seus ministros. Meixo Sama se preocupava. Ele queria entender tudo. Ele queria saber a causa dos problemas do mundo. Ele queria saber. Ele queria saber por que aquela pessoa sofre. Por que ele queria saber? Porque ele ficava muito penalizado de ver a pessoa sofrendo. Ele ficava numa tristeza tão profunda de ver que o outro ele queria ajudar, mas ele não sabia o que fazer. Até que ele recebeu de Deus as revelações de como ajudar as pessoas. O que dizer para as pessoas, o que as pessoas deveriam saber para que elas mesmas, através do seu agir, do seu pensar, do seu sentir, das suas ações, se modificasse para melhor sozinho, independente dos outros. Claro, muitas pessoas, a gente precisa dar aquela mão, né? Dar um ensinamento para a pessoa. Olha, conhece isso daqui, vê se isso aqui não pode te ajudar. Lê, vê o que você acha. Quando a pessoa abrir e ler, Deus vai estar falando com ela diretamente. Quando a gente lê o ensinamento, a gente precisa, não sei, isso eu procuro fazer assim. Quando eu leio o ensinamento, Deus está falando comigo. Deus está me mostrando, através do que Ele falou. Deus falou. Deus falou. Meixo Sama escreveu o que Deus falou. Então, o que Deus falou não foi só para Meixo Sama, foi para toda a humanidade. Ele falou. É você saber o que Deus quer. Isso a gente fala. Lê o ensinamento com esse coração de aprendiz, de aprender com Deus, com Ele. Isso é muito, muda nossa vida, muda a nossa maneira de pensar, melhora, nosso coração também melhora, a gente começa a ter vontade de fazer o que Deus quer, ou seja, nossa vontade começa a ficar parecida com a de Deus. Nosso pensamento começa a ficar em sintonia com a vontade de Deus. Nosso sentimento também começa a manifestar o amor de Deus. Né? Porque a gente está tendo esse contato direto com Deus através da leitura do ensinamento. Outra forma de orar. Outra forma, sintonizar. O que é sintonizar? É você parar e ficar quieto e pedir para que Deus mande para você luz. Na frente do altar é mais fácil? É. Mas é possível em qualquer lugar? É, qualquer lugar. Interessante, né? Então, assim,
fazer, né? Depende de nós. Ler ou não ler, a gente escolhe. Ministrar Jorei e não ministrar, a gente escolhe. Pensar em Deus ou não pensar, a gente escolhe. Fazer o que Deus quer ou não, a gente escolhe. Tudo é da nossa escolha. Isso se chama livre-arbítrio. Né? Tá bom. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.